Olá, povo de Deus, graça e a paz seja com todos, amém? Quero deixar para vocês uma breve reflexão que se encontra no livro do Êxodo, capítulo 13, verso 17. Diz assim a palavra do Senhor: E aconteceu que, por fim, o faraó deixou o povo ir. Contudo, Deus não os levou pelo caminho que atravessa a terra dos filisteus, ainda que fosse o caminho mais curto e direto para a terra prometida. A razão disso foi que Deus sentiu que o povo podia desencorajar-se ao ter de travar combates indo por ali e voltar para o Egito. Por isso, Deus os conduziu pelo caminho que atravessa o Mar Vermelho e o deserto. Até aqui. Se eu fosse dar um título para esta reflexão, eu daria o título de O Deus que abre caminhos. Nós estamos vivendo um período difícil na terra, no mundo, por causa desta pandemia, mas nós temos a certeza que o nosso Deus é um Deus que abre caminhos. Foi assim com o povo de Israel, quando ele tira o povo de Israel do Egito, rumo à terra prometida, a terra que ele havia prometido. Mas a palavra do Senhor diz aqui que, contudo, ele não os levou pelo caminho que atravessava a terra dos filisteus. Ainda que fosse o caminho mais curto, não foi esse o caminho que o Senhor os levou, para que o povo não se desencorajasse, tendo que pelejar contra os filisteus. E a palavra de Deus diz que Deus então leva eles pelo caminho que teria que atravessar o Mar Vermelho e o deserto. Caminhos que são difíceis às vezes, e visualmente, olhando pelos olhos humanos, parecem caminhos difíceis e caminhos impossíveis de atravessar. Mas eu quero dizer para você que o nosso Deus é o Deus que abre caminhos aonde sequer eles existem. Talvez você possa estar passando por um momento difícil, por dificuldades, ou você possa vir a enfrentar dificuldades. Mas eu quero dizer para você que o nosso Deus é o Deus que abre caminhos para que o teu povo passe. Foi assim com o povo de Israel. Ele não levou pelo caminho mais fácil, porque ele sabia que se o povo dele fosse enfrentar naquele momento batalhas com os filisteus, talvez eles se desencorajassem e quisessem voltar para trás. Conosco também não é diferente. Às vezes Deus nos leva por caminhos que nós nem imaginamos ou não queremos passar, mas Ele nos leva porque Ele sabe que se Ele nos levasse por caminhos que supostamente seriam mais fáceis, nós poderíamos enfrentar outros tipos de dificuldade e querer voltar para trás. E o Senhor levou o povo de Israel pelo caminho mais difícil, olhando pelos olhos humanos, pelo caminho do Mar Vermelho e pelo deserto. E quando o povo se deparou com aquele mar imenso e olhava para trás, Faraó se aproximando, e para frente não havia por onde passar, só havia água, só havia mar. Então o Senhor manda com que Moisés estenda o seu cajado sobre as águas, e aquele mar se abriu. Algo sobrenatural aconteceu, algo sobre-humano aconteceu naquele momento. Deus abriu caminhos aonde sequer existia caminho. E na nossa vida não é diferente. Talvez você esteja enfrentando dificuldades e problemas que você olhe e não vê solução, não vê um caminho, não vê uma saída. Mas eu quero te dizer que Deus é o Deus que abre caminhos aonde sequer eles existem. Foi assim quando também o povo foi passar pelo Rio Jordão. Ali Josué tinha acabado de assumir a liderança do povo de Israel após a morte de Moisés. Então, eles se depararam com o Rio Jordão totalmente cheio, num período de cheia que seria humanamente também impossível de atravessar. E Deus abre caminhos sobre aquele rio, por dentro daquele rio, para que o povo de Israel passasse. Eu quero dizer para você, deixar uma mensagem para você,
uma reflexão. Ainda que seja difícil, ainda que você não enxergue solução, não enxergue saída, saiba que no momento certo, Deus abrirá caminhos aonde sequer eles existem. Que você possa ter isso no seu coração, guardar essa mensagem no seu coração, que nós servimos um Deus que abre caminhos onde sequer eles existem, para que você passe e chegue do outro lado e cante o hino da vitória. Que você seja abençoado neste dia, em nome de Jesus. Amém.